irmãos, ele pensava que estava tendo uma visão. Ele pensava que estava tendo uma visão, mas não era uma visão, era o anjo do Senhor. Era o anjo que estava com ele. Versículo 10, né? E quando passaram a primeira e segunda guarda, olha, eles tinham a primeira guarda e a segunda guarda. Uma guarda protegia ele, que estava cercado de grade, com corrente nas mãos, tinha a primeira escolta. Aí passava para a segunda guarda, chegar até a porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, né? E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as cadeias iam se abrindo. Aleluia, aleluia. Tem alguma barreira que é impossível na sua vida? Existe alguma coisa na sua vida que parece ser impossível? Aleluia, creia no Senhor e continua confiando e continua orando que Deus vai quebrar essas barreiras. Deus vai tirar essas barreiras. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto na sua vida. Louvado seja Deus. Versículo 11, ele diz assim: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo, né, dos judeus esperava. Ele foi livrado, ele foi guardado. Aleluia. Deus deu um livramento àquele homem ali, irmãos, que os homens não conseguiriam. Os homens não tinham como, né, fazer aquilo. Versículo de número 12 diz, né? E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aleluia, glória a Deus. É importante, irmãos, as orações da igreja. É importante, porque no período em que umas irmãs dessa está dentro de uma residência orando, seja pelo obreiro, seja pelo pastor, seja por uma causa que parece ser impossível, aleluia, Deus está trabalhando, aleluia, naquilo que você está fazendo. Você está orando e Ele está dando resposta às suas orações. Deus está entrando em ação. Louvado seja o nome. Às vezes você nem acredita, mas será, Senhor, a bênção veio tão rápido? Deus está falando para alguém aqui, irmão, que a tua bênção vai ser rápida, viu? Aleluia. Bota aí para o versículo 13 para você ver. Aleluia. E batendo Pedro na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Irmão, sempre quando você vai para a oração, né, tem aqueles meninos que fica brincando ali, né? Às vezes fica ali no canto, não está dando muita atenção na oração, mas quando bateu na porta, ó, pá, a menina escutou. Os irmãos estavam lá orando. Estava lá no mistério com Deus. Senhor, salva Pedro. Oh, Senhor, ele está ali na prisão, ele pode ser morto talvez até amanhã. Oh, Deus, entra em providência. E o Senhor trabalhando. E o anjo do Senhor já estava respondendo. Porque tem hora, meus amados irmãos, que você entra, aleluia, na presença de Deus em oração, e a causa é tão séria, que quando você começa a orar, Deus já envia os anjos. Vamos lá, entre em ação. Meu servo está precisando de uma, aleluia, de uma resposta agora. Aleluia. E aí Pedro, irmãos, foi surpreendido pela presença do anjo, que quebrou as cadeias que estavam nas suas mãos, que abriu as portas da prisão, levou ele, aleluia, e depois ele chegou naquela casa e bateu na porta, e as irmãs estavam lá no mistério com Deus, aleluia, mas aquela menina, irmãos, escutou, aleluia, que alguém estava batendo, aleluia, e no versículo 15, vamos lá mostrar aqui o que ele diz, no versículo 15, e disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmou que assim era, e dizia: é o seu anjo. Por que elas diziam assim? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que, né, o amam, né, e o guarda, aleluia, e livra do mal. Então quando a menina disse: não é Pedro que está lá fora, não, talvez seja o anjo do Senhor que está ali, não, é Pedro, é ele, né? Vamos lá para o versículo 16. Glória a Deus. Aí, ó, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Irmão, quando o milagre chegar na tua vida, tu vai se espantar. Mas Senhor, eu nem imaginava que ia ser dessa forma, aleluia, mas foi tão rápido, aleluia. Elas estavam orando para Deus salvar, para Deus livrar Pedro.
aleluia, de que a ação de Deus tinha que ser rápida naquele momento. É porque tem coisa, irmãos, que a resposta de Deus ela é rápida, tem coisa que demora, mas tem coisas que tem milagre, que Deus tem que fazer logo, porque senão algo acontece, aleluia, com o servo dele. É o que poderia acontecer com ele. Então o Senhor entrou em ação, respondendo às orações das irmãs. Aleluia, né? Então eles ficaram ali, né? Aleluia, glória a Deus, ficaram admirados, né? E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Eu imagino eles quando chegaram lá, viu, irmãos? Quando eles chegaram lá na prisão e caçaram ele. Mas cadê o homem que estava preso aqui? Ele disse: não sei não, mas vocês não estavam vigiando? Sim, nós estávamos. Nós não saímos daqui, nós não abrimos as grades. Ele desapareceu, né? E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles saíram, que foram ver, ele já estava em outro lugar no meio da multidão, pregando o evangelho, a palavra de Deus, né? É assim que acontece. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando os decretos de Deus foram mantidos, louvado seja o nome do Senhor, né? Aconteceu isso aí com Pedro, depois houve os decretos de Deus. E quando ia passando pelas cidades, Atos 16, do 4 e 5, né? Lhes entregavam para seres observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, né? E cada dia crescia o número dos salvos. Aleluia, né? Agora nós vamos ver, irmãos, o exemplo da igreja primitiva em Atos, né? Glória a Deus. Qual seria esses exemplos? Primeiro exemplo, né, irmãos? A universalidade, que é o primeiro exemplo da igreja em Atos, né? Pessoas que falam línguas diferentes agora podem se entender. Por quê? Porque com o batismo do Espírito Santo, irmão, lá o povo vinha de várias línguas diferentes, de vários países, estavam todos juntos, né? Mas agora eles ouviram, através daqueles que estavam buscando a presença de Deus, sendo revestido com o Espírito Santo, falando a língua deles todos e falando do amor de Deus através, aleluia, de Jesus. E eles ficaram espantados, mas como é que pode, né? Eles nem têm estudo, não sabem nem falar a nossa língua, e nós estamos compreendendo tudo que eles estão falando. Estão compreendendo tudo, né? Fala que todos ouviram falar em sua própria língua, né? Eventualmente fica claro que todas as pessoas, judeus ou gentios, escravos ou livres, homem ou mulher, são bem-vindos para tornar parte dessa nova comunidade, desse novo povo, o povo de Deus. Deus tira de vários cantos do mundo, irmãos, e quando salva, parece que todo mundo já se conhece. Pode mandar uma irmã dessa para qualquer país e entrar dentro de uma igreja lá, que parece que já é conhecida, louvado seja o nome do Senhor, parece que fala a mesma língua. Se você não compreendeu o que a pessoa está falando, mas o Espírito Santo de Deus vai comunicar através das línguas estranhas, louvado seja o nome do Senhor, e você começa a compreender uns aos outros. Por quê? Porque faz parte do mesmo corpo. E aonde esse corpo, irmãos, ele está, ele se compreende. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz, né? Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos um só povo em Cristo Jesus. A segunda parte é confissão. A diversidade da igreja, né, primitiva está unida em torno de uma confissão. Deus fez de Jesus Senhor e Messias, ressuscitando-o dos mortos, né? Lá no capítulo 2, versículo 33 de Atos diz: portanto, que todo Israel fique certo disto, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 36 do capítulo 10 de Atos diz, né? Diz a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Aleluia. É o nosso Deus, o Senhor
de todos. Terceira parte, discipulado. A igreja primitiva, irmãos, regularmente ensina uns aos outros sobre a pessoa e obra de Jesus e o que significa segui-lo, o que significa seguir a Jesus Cristo, né? Lá em Atos 2:42, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja estava unida. A igreja estava unida. Você sabe qual é a maior dificuldade hoje da igreja do Senhor? É a falta de união, a falta de unidade. A união que a gente fala aqui não é a desunião de contenda, não. É a união na concordância de fazer. É quando a igreja diz, vamos fazer, todo mundo vamos fazer. Né? Tem o que para ser feito? É uma campanha, é um evangelismo, é uma arrecadação. Nós estamos juntos. É um irmão que está passando necessidade, nós vamos manter. É a igreja unida. Essa igreja, irmãos, ela vivia assim, ela perseverava na doutrina, na palavra de Deus, né? Ele estava perseverando, né? No ensinamento dos apóstolos, mas eles também estavam na comunhão, né? No partir do pão e nas orações, eles estavam juntos. E às vezes nós faz uma parte, mas fica alguma pendência na outra parte. E é uma das partes mais pendentes na igreja hoje é a oração. Geralmente, o povo de oração, eles não são multidão, não são muita gente, é a menor quantidade. Então, é onde a igreja fica um pouco pensa, é nessa questão da oração. Se a igreja entendesse que quando essa igreja dobra os joelhos, quando essa igreja ora, irmãos, grandes coisas acontecem, a igreja estava firme na oração. Um dia desse eu estava conversando com um pastor, ele já esteve na Coreia do Sul, e ele foi conferir lá a torre de vigília de oração da Coreia do Sul. Ele disse que os pastores contam que na Coreia do Sul, meus amados irmãos, quando o país era só uma ilhazinha fraca, a política era uma política que não desenvolvia, aí a igreja do Senhor já existia, eles, irmãos, vamos orar pela nossa nação. E eles começaram a fazer a oração da madrugada. E eles criaram um projeto de oração com leitura da Bíblia. Eles começam 4 da manhã, provavelmente até às 7 horas. Aqueles que iam trabalhar mais cedo, eles escolhiam um horário de oração. Tinha 2 turnos de oração. Não tinha muito louvor lá na oração da madrugada. O que se fazia? Fazia um plano de leitura da Bíblia. Quem fizesse parte do primeiro tempo de oração, ele ia ler 3, 4 capítulos da Bíblia, eles iam fazer aquela leitura, e depois da leitura, eles encerravam a primeira parte com uma oração, uma grande oração pela nação, pelo país. E a igreja foi se juntando de madrugada, e a igreja foi aumentando o povo, e eles começaram, terminava a primeira equipe, começava a segunda equipe com o mesmo projeto. Irmãos, a igreja enchia pela madrugada, e eles começaram a orar. Sabe o que Deus começou a fazer? Como eles estavam orando pela nação, Deus começou a salvar os políticos, começou a salvar os senadores, começou a salvar os governadores, os prefeitos, e foi salvando, e eles começaram a vir orar também, e Deus foi aumentando, aleluia, o número de salvos, e foi crescendo a igreja, e foi crescendo, e hoje ela é uma potência, tanto na questão política, como na questão da igreja. É a igreja grande, lá tem a torre de vigília, de oração, que eles não param, toda madrugada. Então aqui no Brasil eles estão querendo também implantar, irmãos, o projeto da oração pela madrugada, mas não é fácil. Lá eles foram vitoriosos. Por quê? Porque eles começavam a trabalhar unidos. Irmãos, a igreja unida, ela é uma força. A igreja unida, ela é uma potência. Eu estou para ver quem é, meus amados irmãos, que resiste à união da igreja. Quando a igreja... Agora você quer ver o negócio começar a dar problema, é quando ela começa a ficar desunida, porque é brechas, rompiduras, né, que começa a aparecer, e aí o inimigo entra pelas brechas. Aonde há os problemas, as contendas, a discórdia, abre as brechas para o inimigo entra, e aí começa, irmãos, a atrapalhar a caminhada, a marcha da igreja. Mas quando a igreja é unida, irmãos, quando a igreja, ela está perseverando, né, ela está na comunhão, ela está no partir do pão, e ela está nas orações, Deus dá vitória, grandes vitórias à igreja. E a parte 4, generosidade. Ninguém na igreja primitiva, irmão, está em necessidade, porque todos compartilhavam as suas posses.
não deixava ninguém para trás. Ali ele estava unido. Não tinha como aquela igreja ficar parada. Por quê? Porque eles tanto faziam a obra espiritual, como eles ficavam atentos com os irmãos que iam aceitando Jesus, porque tinha muitas pessoas, irmãos, que eram da descendência de escravo, né, de outras das tribos, e aí esse povo tinha muita gente carente, e tinha outros que tinham mais condições, então eles iam trabalhando com essa organização. Não, os que estão vindo aqui, se for pessoas passando por necessidade, nós vamos ajudar, nós vamos cooperar, nós vamos fazer com que a igreja seja uma igreja completa, unida na oração, na comunhão, no partir do pão, né? Então era assim, na doutrina ele estava perseverando e a igreja vinha crescendo. A igreja vinha crescendo, era um povo generoso. Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Então todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme as suas necessidades. Viu? Conforme as suas necessidades a igreja vinha marchando, né? Vamos já terminar, parte 5. Na comunhão. Irmãos, aqui é onde a gente se alegra, né? A gente vê a igreja, irmãos, os crentes se reunirem na comunhão, né? Compartilhando as necessidades. Eles cuidavam uns dos outros, eles tinham aquela comunhão, a igreja primitiva ali no início. Eles tinham tudo ali em comum, tudo comum, né? Aleluia, Atos 2, 42 e 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, né? Eles estavam lá no 1 Coríntios, onde nós faz a leitura da ceia, nós vemos, irmãos, que essa comunhão, ela se rompeu. É por isso que o apóstolo Paulo, ele veio ensinar a igreja de Coríntios para que eles compreendessem que a comunhão tinha sido rompida. Quando nós for fazer a leitura da ceia outra vez, vocês observam lá, né, 11, a partir do versículo 23, capítulo 11, versículo 23 em diante, ele fala, até antes do 23, que eles já estavam divididos, a igreja se dividiu, aí o negócio começou a ficar complicado. Foi por isso que Paulo ali, ele veio lá trazer uma palavra para eles compreender. Vocês não estão compreendendo, né? Que a ceia do Senhor não é comer, não é encher a barriga, né? Ali era simbólico, né? Então, mas a igreja, ela era assim, ela vivia perseverando unânimes, né? Eles estavam faziam tudo em união. E a parte 6 diz assim, é a adoração, né? A igreja primitiva se reunia continuamente para orar. A igreja se reunia, irmão, não era 4, 5 irmãos. A igreja se reunia. O meu maior sonho, eu ainda tenho esse sonho, irmãos, de um dia a igreja ser convocada para orar e vir. Vontade que eu tinha vindo, irmão, de a igreja ser convocada para uma oração e a igreja vir para orar. Que a gente pudesse quase nem cantar hino, né? Se for um hino, uma leitura da palavra, irmão, vamos levantar a voz, né? Termina para um, passa para o outro, todo mundo orando. Coisa maravilhosa que ia ser, irmãos. Aleluia. Irmãos, quando a gente não tem costume, eu me incluo nisso aqui, quando os irmãos não têm costume de orar, aí quando aqueles irmãos que são acostumados a orar, levanta a voz, né, irmão, aí o irmão fica igual aquele passarinho na areia quente, né? Levanta uma perna e depois levanta a outra. Por quê? Porque cansa o joelho, dói, né? Eu já me acostumo. Hoje de manhã nós estávamos na oração aqui, as irmãs levantam a voz mesmo e ora mesmo, e a gente ali, fica ali. Mas nem todo mundo aguenta. Mas não aguenta não é por outra coisa, porque não tem costume. Se vier toda semana, 2 vezes pela manhã, e no ciclo de oração à noite orar, né, irmão Meire? Com certeza vai se acostumando. Eu fui para uma vigília uma vez no interior, e eu nunca tinha visto aquilo, eu era novo convertido, estava lá na vigília, aí, a primeira oração de joelho, 1 hora, primeira oração, 1 hora de oração, né? Aí eu comecei a orar, irmão, eu sofri desse dia, eu não tinha costume, passar 1 hora de joelho, para mim era uma coisa terrível, e eu vendo lá, irmão, criança de 8 anos de joelho, falando em mistério com Deus, em línguas estranhas, aleluia, e eu fiquei admirado, Jesus, por que eu estou desse jeito, por que eu não aguento, né? Não tinha costume, aquelas crianças eram ensinadas a orar, irmãos,
Na vigília, a primeira oração 1 hora, aí teve um intervalozinho, depois mais 1 hora de oração de novo. Eu digo, eita Jesus, os pés chegam a adormecer, o joelho, porque não tinha costume, né? Hoje não, hoje eu fico tranquilo, numa oração 1 hora, até mais, dá para aguentar, porque a gente já tem, né? Uma vez, irmãos, só para você ter uma ideia, eu comecei a orar por volta de 5 da manhã, e gostei, mas num negócio tão bom com Deus ali, de joelho, que quando eu me levantei ia dar 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Irmãos, foi eu e o Senhor. Eu e o Senhor, né? Irmãos, é aí onde a gente vai ficar com o joelho resistente para as orações de 1 hora. É você no particular com Deus. Sabe que aquele crente, irmãos, que às vezes se acorda e diz assim, eu escuto os crentes dizendo, mas eu estou com insônia. Eu não estou conseguindo dormir de noite, irmãos. Não durmo de jeito nenhum, passa a noite bolando. Ontem eu vi uma pessoa me contando, não é daqui não, né, que sai da cama e vai para a rede. Sai da rede e vai para a cama. Eu digo, está perdendo a oportunidade de orar. Né? Está sem sono? Vamos para o joelho. Vamos para o joelho que o Senhor está querendo responder a oração. Aleluia. Não estou conseguindo dormir de noite, entendo o mistério. É Deus te chamando para a oração. Aleluia. Aí a gente entra na presença do Senhor de joelho, irmãos, e aí você ora sem sono. A melhor oração é quando não tem sono mesmo. Você não tem sono, então vamos falar com o papai. Aí você começa a conversar. Se der vontade, irmão, bota a cara no pó. Aleluia. Mas ora, entra na presença de Deus, muda a tua rotina de oração para você ver como Deus vai responder as tuas orações e vai, aleluia, aleluia, te abençoar. É o nosso Deus. Então Pedro, irmãos, depois que ele foi transformado, cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus veio, desceu sobre ele, a Bíblia diz que Pedro agora começa a pregar o Evangelho, e começa a ganhar almas para Jesus, né? E a igreja começa a crescer, a igreja começa a se multiplicar, louvado seja Deus. Pedro lá no capítulo 2, versículo 14 ao 36, ele começa a ganhar alma para Jesus, e Pedro começa em, aleluia, ensina que Jesus é o Messias, lá no capítulo 3, versículo 11 ao 26, depois Pedro e João vão chegando lá na porta do templo, meus amados irmãos, já para a oração de novo, que os homens começaram a gostar de oração, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a gostar de oração, e um dia eles foram para o templo, né, lá onde a igreja é grande, onde o povo se reunia para orar. Quando eles chegaram lá, tinha uma pessoa deficiente, lá das pernas, aleijado, que eles colocavam lá para pedir esmola, né, para ajudar a família, botavam lá na porta da igreja, que é onde, quando a igreja abre, aí passa um, dá uma moeda, passa outro, dá outra. Só que esse Pedro agora transformado, ele chega lá, meus amados irmãos, aleluia, com João, naquele local, e quando aquele jovem pede uma esmola, ele olha para eles, fita os olhos, diz assim para ele, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus. Irmãos, o crente tem essa autoridade agora para falar, quando ele tem uma intimidade com Deus, quando ele passa a buscar o Senhor, aleluia, com mais, aleluia, mais vínculo, buscando a Deus em oração. Aí ele tem coragem para fazer assim. Então Pedro, irmãos, ele agora estava tranquilo, aleluia, por quê? Porque ele agora estava desfrutando da intimidade com Deus, amém? Que essa palavra possa, irmãos, aleluia, nos fortalecer mais e mais, que nós possamos compreender que quando nós estamos unidos com o Senhor e com a igreja, nós somos uma igreja forte. E o Senhor disse para Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer contra a igreja, quando essa igreja está unida, quando essa igreja está, meus irmãos, com o mesmo propósito, o propósito de fazer, de adorar, de orar, de glorificar, de visitar, de ajudar uns aos outros, amém? Que Deus possa nos abençoar, aleluia, com esta palavra nesta noite, amém, glória a Deus, graças a Deus, né? Glória a Deus, tem um aniversariante, né? Que é o irmão Wellington, está aniversariando, né, irmão Wellington? Glória a Deus, irmão Wellington. Tem outra pessoa aniversariando que eu vi alguém falando aqui, não tem, irmão? Tem não? Tem não, nenhuma pessoa daqui dos obreiros? Glória a Deus. Quem quer parabenizar?